Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Amados, abram suas Bíblias, por favor, lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. É um texto bem conhecido, pelo menos conhecido da igreja, né? Romanos, capítulo 8, verso 26 e verso 27. Nós vamos ler esses dois versículos e outros desse capítulo mais adiante, mas eu recomendo que você leia esse capítulo todo novamente, em casa. Na verdade, eu recomendo que você leia de Gênesis a Apocalipse. Mas esse capítulo em especial, vale a pena a gente mastigar ele em nossa alma, todo ele. Porque ele começa dizendo lá no versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aqui em Cristo Jesus? Dá um glória a Deus aí, irmão. Você está em Cristo Jesus. Você está naquele que vive, ligado a Ele, unido a Ele. Amém? Glória a Deus. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Estar em Cristo, unido a Cristo. Romanos capítulo 8, verso 26, a palavra diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por mim e por você, pelos santos. Amém? Olha que maravilha. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida nessa noite. Nós te agradecemos por ela. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, que a Tua palavra venha renovar a nossa mente, ser revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a Tua verdade, praticar a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, enche este lugar. Enche este lugar, Senhor, com a Tua glória, com a Tua presença. Mas mais do que este lugar, Senhor, enche os nossos corações. Começa a falar conosco nessa hora. Começa, Senhor, ó Deus, a novamente testificar no coração dos filhos e das Tuas filhas que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Pai. Tua palavra aqui mesmo nesse capítulo diz que o Teu Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Senhor, ó Deus, começa a renovar em cada coração a alegria da salvação. Ó Deus,
a consciência de que o teu Espírito é o penhor da nossa herança em Cristo Jesus. Senhor, ó Deus, é o penhor, a garantia de que o Senhor vai voltar. E naquele dia, meu Deus, estaremos juntos, a igreja e o Espírito dizendo: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espírito Santo, quebranta os nossos corações. Remove toda a dureza. Vem falar conosco, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Revela a tua glória. Revela a tua santidade. Revela o teu querer. Desperta corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Desperta a minha vida. Desperta a vida da tua igreja, Senhor. Porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Sem Ti, Espírito Santo, não existe obra, não existe vida, não existe alegria, não existe paz, não existe fruto, não existe, Senhor, a Tua presença, não existe, Senhor, ó Deus, eternidade. Vem, Senhor, abre os olhos do nosso coração. E é na autoridade do nome do Senhor Jesus que cancelamos toda obra do inferno, todo espírito enganador, todo espírito contrário, toda obra das trevas que queira se levantar contra as nossas vidas neste lugar. Na autoridade do nome de Jesus eu repreendo nessa hora. Nós repreendemos e declaramos que seja estabelecido neste lugar e sobre as nossas vidas a vontade do Senhor, a vontade do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. Mas diga amém com convicção, diga glória a Deus, diga aleluia. Oh, irmãos, esse texto é sobremodo maravilhoso. É maravilhoso demais. E meditando sobre ele, eu confesso para os irmãos que eu não consegui sair da frase que diz: não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Às vezes as pessoas pensam que orar é algo muito complicado, muito difícil. E orar, na verdade, é falar com Deus. Como você conversa com sua esposa, com seus amigos. Aí depende da referência, né? Mas, como você fala normalmente. E muita gente pensa, às vezes, que isso é algo muito complicado. Se a gente como pastor, às vezes, pega e desafia alguns irmãos: irmãos, ora aí encerrando essa reunião. Aí o irmão fica tremendo todo. Ô irmão, ora aqui por nós. Ora aqui agradecendo esse alimento. Oh meu Deus, pastor, não, chama outro. Aí pelo menos nós como pastores já nos deparamos muitas vezes com essas situações. Mas a nossa alegria mesmo é ver o irmão: não, eu oro. Eu oro. E orar é a coisa mais simples do mundo. Mas esse texto está dizendo que nós não sabemos orar como convém. E isso me levou a pensar em muitas outras coisas, irmãos. Muitas outras coisas. Se nós fizermos uma análise profunda de nós mesmos, nós vamos descobrir que existem muitas coisas que nós não sabemos fazer como convém, além de orar, claro. Orar é um ato simples da fé, mas e as outras coisas? Que coisas são essas? Essa análise que nós, porventura, viermos a fazer, ela pode nos levar ao risco de descobrirmos que nós não sabemos
servir a Deus, nem ao próximo, como convém. Que em alguns momentos, nós também não sabemos amar ao próximo como convém, e às vezes também nem amar a Deus como convém, e nós sabemos que essas duas coisas estão conectadas. Nós podemos descobrir também que nós não sabemos perdoar, e às vezes nem pedir perdão como convém. Nós não sabemos, às vezes, nem pregar como convém. E, às vezes, também não sabemos nem ouvir como convém. Não sabemos ser maridos como convém. Não sabemos ser esposas como convém. Às vezes, não sabemos gerir um casamento como convém. Ou uma família como convém. Não sabemos comunicar ou nos comunicarmos como convém. Não sabemos equilibrar as nossas emoções como convém. Desculpa eu estar sendo exaustivo nessa reflexão, mas é importante a gente pensar nisso. Trazer essa reflexão. Porque a conclusão, ela é drástica também. Podemos descobrir que não sabemos viver como convém. Aí você fala assim, mas pastor, prova isso para nós. Não preciso ir muito longe, nem profundo nas Escrituras, embora a gente consiga demonstrar isso na palavra de Deus, mas como vocês viram, são muitas coisas. Mas eu vou resumi-las de uma forma bem simples para você entender. Por que nós temos curso de casais? Por que nós temos curso de família? Por que nós temos curso disso, daquilo outro? Eu estou falando nós, não é nós somente Igreja Batista Nacional, Boas Novas. Nós como corpo de Cristo, de uma forma geral. Por que nós temos tantas coisas assim? É porque nós não sabemos viver a vida natural, que dirá a espiritual, como convém. E aí, o que a gente vai fazer diante de uma introdução depressiva dessa? Talvez algum vão falar assim, valeu pastor, agora posso ir para casa? Não, irmão, calma, espera mais um pouquinho. Porque, irmãos, pode ser frustrante isso? Pode. Pensar sobre isso pode ser frustrante? Pode, claro que pode. E por quê? Porque isso revela as nossas fraquezas. Revela as nossas fraquezas. Pensar sobre isso revela as nossas fraquezas. Pode parecer depressivo? Pode. Mas é essa a intenção do texto? Não, irmãos, essa não é a intenção do texto. Fica tranquilo e em paz. Então, qual que é a intenção por trás dessa reflexão? É simples, irmãos. É revelar que por mais que em alguma área das nossas vidas nós consigamos obter e assim sobreviver de algum sucesso, nós devemos ter sempre a humildade de reconhecer que nós somos independentes de Deus. Devemos reconhecer a falibilidade dos nossos projetos, a soberba da vida materializada em nossas conquistas. Nós devemos ter a humildade de entender o quanto os nossos olhos
estão sujeitos a serem seduzidos pela aparência deste mundo e as riquezas dele. E, enfim, aprendermos a depender de Deus e sermos amigos de Deus, mais especificamente do Espírito Santo de Deus. Irmãos, você prestou atenção mesmo no texto que a gente leu? Veja bem, se o Espírito Santo pode auxiliar, ou, em outras palavras, se ele se preocupa em nos auxiliar, na fraqueza de orar, porque não sabemos orar como convém, que dirá nas outras coisas? Considerando que orar é algo simples. Não tem nada muito complicado, basta ser sincero. Deus se agrada da oração sincera. Você sabe o que é uma oração sincera? É assim, ó. Você está aqui hoje no culto, né? Veio para cá. Quer saber? Não estava afim muito de vir não, Deus, hoje. Chega no culto. Você está com vontade mesmo de ficar em casa. Eu vim porque a mulher me puxou. Eu vim porque o marido me chamou. Eu vim por causa do meu filho. Eu vim porque, sei lá, porque eu vim. Mas eu vim. E eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Ó, estou orando a Deus, tá? Exemplificando uma oração. Estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu não estou afim de estar aqui hoje, Senhor. Mas hoje eu estou aqui. E a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Você já está orando. Você não estava nem com vontade de orar. Você não estava nem com vontade de orar, já está orando. Senhor, basta ser sincero. E você já vai estar orando. Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Senhor, revigora as minhas forças. Me ajuda a ter prazer em estar aqui nessa noite. Fala comigo, porque o Senhor está neste lugar. Eu não posso sair daqui do jeito que eu entrei. Eu tenho que sair daqui diferente, renovado, transformado. Fala comigo, Senhor. Ou usa-me para ser bênção na vida de alguém. Aí você fica perguntando como? Simples. Ora por quem está do seu lado aí, ó. Quero convidar agora. Você fazer esse exercício agora. De orar por quem está do seu lado. Tem alguém sozinho aí na fileira que você está? Chama para pertinho de você. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado, sentado mesmo como você está. Pode dar a mão, não tem problema não. Chama essa pessoa aí que está sozinha para pertinho de você. Ou vai perto dela, irmãos. Tem espaço aqui bastante. Vai lá, Bini, tem coragem. E ora. Agora você vai orar. Olha aí, ó, você tem a oportunidade de ser usado agora. De ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa que está do seu lado. Talvez você não saiba agora, ela está enferma aí, está com alguma doença, você não sabe, você vai ser instrumento para curar agora. De repente ela precisa de uma porta que se abra na sua vida. Você vai ser instrumento agora, isso, começa a orar a igreja. Começa a levantar a sua voz. De repente ela está com um parente precisando de um socorro, de um livramento. Pede para o Espírito Santo visitar essa pessoa nessa hora. Visitar os familiares dessa pessoa que está do seu lado, na sua direita, na sua esquerda. Peça para Deus enchê-lo do Espírito Santo. Peça para Deus estar tocando seu coração, sua vida, transformando. Seja instrumento de Deus nessa hora. Deus sim pode te usar. Você não consegue, então fala para Deus: Deus, eu que estou precisando. Mas a tua palavra diz que aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você primeiro.
Façam vocês primeiro. Então abençoa que você vai ser abençoado. A bênção vai passar por você primeiro. Ora, abençoa. Aleluia. Aleluia. Isso, ore, ore. Ore com fervor. Ora com fervor, irmão. Abre a sua boca e o Senhor vai te encher. De repente Deus vai te dar uma palavra profética aí para liberar para a vida dessa pessoa. Abre, levanta a sua voz e creia. Isso. Vai orando, vai falando com Deus. Visita, Senhor, o trabalho dessa pessoa. Não deixa nada faltar para o meu irmão, para a minha irmã. Senhor, ó Deus, multiplica, Senhor. Abre as portas de emprego, Deus, em nome de Jesus. Multiplica, Senhor, o pão. Multiplica, Senhor, dá semente ao semeador e pão que come. Sim, Deus. Aleluia. Quem crê nessa noite, quem crê nessa noite que foi abençoado, diga amém. Agradece o irmão que orou por você aí do seu lado aí, em nome de Jesus. Diga muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vocês entenderam? Seja livre para adorar o Senhor, seja livre para entrar na presença de Deus. Às vezes você não soube nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Muitas vezes você não vai saber o que dizer, e da sua vida só vai sair lágrimas, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós, diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Mas irmãos, Ele não auxilia a gente só na nossa fraqueza de orar, mas de viver, de criar filhos, de trabalhar, de servir a Deus, de servir ao próximo, de amar a Deus e de amar o próximo. O Espírito Santo nos auxilia na maneira como nós vamos lidar com nossas esposas, com nossos maridos, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos amigos, no local de trabalho, porque se Ele se preocupa com a gente na questão apenas de orar, que dirá nas outras coisas? Deus se preocupa com você. Deus se interessa por você. Deus providenciou o Espírito Santo para estar com você. Você não está só nessa jornada. Você não está só nesse caminho. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. É o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Está aqui nesse capítulo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E muitas vezes no nosso convívio, no nosso dia a dia, nós esquecemos desse Espírito. Porque, irmãos, quando falamos do Espírito Santo de Deus, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus. Os três são um. É a Trindade. Parece que, às vezes, no caminhar das nossas vidas, no dia a dia, nos afazeres, nos compromissos, nas nossas responsabilidades, parece que às vezes nós esquecemos dessa presença gloriosa, poderosa do Espírito Santo em nós. E essa é a boa notícia.
Nós temos o Espírito Santo de Deus. Está difícil lá no trabalho. Às vezes as coisas podem até piorar lá, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode roubar isso de você. E se ninguém pode tirar isso de você, também não vai tirar o combo que vem com ele. A virtude, a característica de Deus, o caráter de Deus estão no Espírito e é chamado de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Há o dom do Espírito sobre você. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de milagres, dons da fé, capacidade para falar em línguas, interpretá-la, profecia, estão sobre você, estão em você. Toda virtude. Muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos mais com aquilo que a gente não tem e esquecemos daquilo que a gente tem. E maior é o que a gente tem do que aquilo que a gente não tem. Às vezes não damos a devida importância para aquilo que a gente já tem. E não valorizamos. E não sabemos desfrutar daquilo que a gente já tem. Precisamos abrir os nossos olhos, despertar para essa realidade, irmãos. Deus providenciou todos os recursos que nós precisamos para viver a vida de Deus nessa terra. Não é lá no céu, não é lá na glória. E o Espírito Santo é um desses recursos. É um desses recursos que Deus providenciou. Nós temos o Espírito Santo de Deus, e se você tem o Espírito Santo de Deus, escute bem, você pode fazer essa análise e não vai ficar depressivo. Você pode olhar, reconhecer as suas fraquezas e não vai ficar depressivo. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Porque você tem quem te ajude, você tem quem te auxilie, você tem que estar com você e não vai te deixar. Você pode confiar nesse auxílio, você pode pedir ajuda a Ele. Não se esqueça também de uma coisa: é Ele quem nos ajuda a fazer essa análise, a fazer essa introspecção, mas dentro da perspectiva da cruz, dentro de uma obra consumada, pela perspectiva da obra consumada. Ou seja, é através dele mesmo. Porque imagine, irmãos, imagine agora comigo, uma pessoa que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo de Deus, começa a fazer uma análise desse tipo, qual a consequência que você acha que vai vir sobre ela? Tem gente que não precisa disso tudo para tirar a própria vida. Tem gente que não precisa fazer essa lista toda, não, para tirar a própria vida. Basta uma separação. Basta perder um emprego. Basta perder um ente querido. Ah, pastor, o senhor está falando, parece que é pouca coisa. Não, não é pouca coisa. Eu sei que dói. Mas não é o seu fim. Você pode escrever uma história diferente. Uma história melhor. Ou, pelo menos, uma história que dignifique a memória daquele que se foi. Vocês conseguem compreender, irmãos? Nós estamos aí, setembro. O pessoal já até esqueceu a cor, né, do setembro, que agora cada mês tem uma cor. Estamos no setembro amarelo. Vê como o tempo passa.
e as pessoas ficam assim, parece que não tem mais suicídio. Parece que não tem mais ninguém tirando a própria vida. Parece que não tem mais ninguém desistido, depressivo, triste. Você tem o Espírito Santo de Deus. E eu aconselho essas pessoas que de repente pode estar nos assistindo pelo Instagram, ou de repente pode estar aqui nessa noite, com esses pensamentos de que parece que a sua vida não anda, não caminha. Você, se não tem, pode ter o Espírito Santo de Deus. Sabe o que acontece quando você faz essa análise pela perspectiva da cruz, de uma obra consumada? O próprio Espírito Santo nos conduz a descobrirmos o quanto nós somos agraciados por Deus. Vamos voltar para a lista? Se a gente parar para pensar, nós não merecemos nada daquilo, nada disso, nem mesmo o próprio Espírito. Mas por sua graça, Deus nos abençoa. Nós não sabemos orar como convém, mas Deus nos abençoa, nos ajuda a orar como convém. Nós podemos não saber amar o próximo como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda e nos ensina a amar como convém. Nós podemos não saber amar a Deus como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda a amar a Deus como convém. Nós podemos não saber servir ao próximo nem a Deus como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos empurra, e às vezes nós erramos, mas Ele nos ajuda. E Ele está ali sempre pronto para nos ajudar, para nos abençoar, para nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Agora, irmãos, vamos entrar num outro patamar aqui. Não é sem motivo que, vez e outra, nós passamos por alguns desertos. Porque não sei se você sabe, o deserto ele não só serve só para expurgar o Egito de dentro de nós. Ele também nos ensina a depender de Deus. No deserto não tem nada. Nada. Só Deus. É só você e Deus. Deserto significa escassez. E muitas vezes a gente passa por momentos de escassez para a gente aprender a depender de Deus. E eu não estou falando de escassez somente financeira. Às vezes é escassez de relacionamento. É escassez de ouvir alguma coisa. É escassez de tantas coisas que a gente pode citar aqui, de afeto. Mas o Senhor, às vezes permite que passamos por algum deserto justamente para isso. Para aprendermos a depender dEle principalmente. É só olhar para a história do povo de Israel no deserto. Não tinha água, mas eles clamavam a Deus e a água aparecia. Não tinha pão, aí eles clamaram a Deus, Deus fez chover pão. Esse pão não está recheado, então Deus mandou umas codornizes, para rechear o pão, para ficar um pãozinho mais gostoso, com uma carninha, né? Morder uma carninha. Eles não tinham onde comprar sandália, a sandália crescia nos pés. Eles não tinham loja de roupa para ir, mas a roupa crescia no corpo. Eles não tinham farmácia, mas Deus disse, eu sou o Senhor que sara, vocês não vão ficar doentes não. 40 anos no deserto, gente, que isso? Não se preocupe, não tem iluminação, não tem energia elétrica aqui, Deus. Calma aí, tem uma coluna de fogo durante a noite que ilumina todo o arraial. Senhor, nós vamos andar nesse deserto mesmo para cima e para baixo. Calma, é debaixo de sombra, tem uma nuvem que vai acompanhando vocês. Isso é depender totalmente de Deus. Agora,
tem um detalhe nessa história. Mesmo que você não queira se matricular na escolinha de Deus, a escolinha da dependência de Deus se chama deserto, tá? A escolinha da dependência de Deus se chama deserto. Mesmo que você não queira se matricular nela, um dia o Espírito Santo vai te levar para ela. Se ele levou Jesus, por que você acha que ele não vai levar você? Se o Espírito Santo levou até Jesus para o deserto, você acha que ele não vai levar você por quê? Então, mesmo que você não queira se matricular, você vai ser levado em algum momento para a escolinha da dependência, que se chama deserto. Abre para nós, por favor, lá em João, capítulo 14, versos 16 e 17. Também tem uma boa notícia. Na verdade, eu só vou repetir a notícia. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e verso 17. Jesus está falando com os discípulos, meio que se preparando o coração deles, se despedindo deles. É aquele texto que diz assim, que ele está indo para o Pai, preparar lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas estou indo para o céu preparar lugar para vocês. Aí, mas ele também disse, vocês não ficarão sozinhos, eu não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo, para que fique convosco para verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que coisa poderosa, irmãos. É ou não é poderoso isso? É ou não é maravilhoso isso? Irmão, você não consegue dar glória a Deus, não? Dá um glória a Deus aí, irmão. Obrigado. Fale, obrigado, Espírito Santo. Obrigado por habitar na minha vida. Diga, obrigado, Espírito Santo, por habitar na minha vida, por estar sempre comigo. Muito obrigado. Olha aí, ó, 3 creram. Irmãos, como passar pelo deserto não é uma situação nada agradável para ninguém. Então, ninguém quer se matricular nessa escolinha. A única saída, sabe qual que é? Mãos para o alto. Mãos para o alto. Sabe o que é isso? Sinal de rendição. Renda-se. Não, continue aí com as mãos para lá. Fecha os olhinhos. Feche os olhinhos e diga, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Depressa. Com toda pressa. Eu me rendo logo. Não quero esperar o deserto. Eu me rendo logo. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Renda-se logo. Para que esperar o deserto? Para que ficar brigando com a carne aí, irmãos? Para que ficar lutando? Lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 16 ao verso 25, o apóstolo Paulo, falando para os irmãos como que eles deviam se relacionar, ali tem uma parte do texto que nos mostra, que nos ensina que existe uma batalha entre o Espírito, com letra maiúscula, ou seja, o Espírito de Deus e a nossa carne. Que um briga contra o outro. A carne para satisfazer os seus próprios desejos e concupiscências, as suas paixões. E o Espírito para a gente fazer a vontade de Deus. Um fica brigando com o outro. Mas o próprio texto nos mostra que é uma decisão nossa nos rendermos. Escolhermos de que lado que a gente vai ficar. E Romanos, capítulo 5. No verso
no capítulo 8, Romanos no capítulo 8, onde nós lemos, no verso 5 em diante, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte, porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, olha aí que está com letra maiúscula, quando tiver com letra maiúscula está falando do Espírito de Deus, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quem quer vida e paz? Incline-se para o Espírito. Por isso, o pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito, com letra minúscula, ou seja, o seu Espírito, o verdadeiro homem, é vida por causa da justiça. E aí vem aquele versículo que eu citei ainda há pouco. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Agora a grande pergunta. O que é as coisas do Espírito? Porque está dizendo aqui que aquele que se inclina para as coisas do Espírito tem uma consequência, vida e paz. Mas o que se inclina para as coisas da carne, morte. O que é se inclinar? É uma decisão sua. Irmãos, o lado que você escolher vai vencer o outro. Não existe muro. E se existir algum muro, não foi Deus que mandou fazer. O lado que você escolher vence o outro. O que isso significa? O lado que você está é o lado que você vai colher. Não tem meio termo. Tanto que Jesus disse assim, eu vim para salvar, não vim para condenar, porque já está todo mundo condenado mesmo. Eu vim para salvar. Ele não veio para colocar ninguém no limbo, que não existe limbo, não existe muro, não existe purgatório. Ou você está num lado, ou você está no outro. E aqui a Bíblia é muito clara, é uma decisão sua. Aí você está falando assim, pastor, você está falando para quem não é crente. Não, até para crente, ele está falando para crente aqui, ele não está falando para incrédulo. Ambos têm que tomar a sua decisão. Você que já entregou a sua vida a Jesus, se de fato o Espírito Santo já habita em você, continua se inclinando para as coisas do Espírito. Continua mortificando a sua carne com as suas paixões. É isso que também diz lá em Gálatas, que eu acabei de citar. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. E lá também diz quais são as obras da carne: idolatria, feitiçaria, prostituição, lascívia, porfias, ciúmes, invejas, dissensões, facções, bebedices e coisas semelhantes a todas estas que acabei de falar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Mas é uma decisão sua. Inclinar-se para as coisas do Espírito. Pastor, eu estou com preguiça de ler a Bíblia. Vai inclinando para a carne, então. Vai esperar o deserto chegar, então, para você voltar a se inclinar para as coisas do Espírito. Se é que você já não está seduzido pelas coisas da carne e não consegue mais voltar. Presta bem atenção nisso, irmãos. E tenha cuidado. Inclinar é uma decisão sua. Não estou com vontade, mas eu vou fazer mesmo assim. Não estou com vontade de ir, mas eu vou mesmo assim. Não estou com vontade de falar, mas eu vou falar mesmo assim. Não estou com vontade de louvar, mas eu vou louvar mesmo assim, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Você acha que Jesus estava com vontade de morrer na cruz por você? Você acha que Jesus estava com vontade de morrer na cruz por você? Não. Não estava, não. Pastor, que heresia é essa? Não, não é heresia nenhuma, não. Vai ver a oração dele lá no Getsemane. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, faz com que isso aconteça sem que eu tenha que ir para a cruz. E ele transpirou gotas de sangue por causa disso. Mas o que ele diz? Seja feita o quê? Inclina para as coisas do Espírito, irmão. Inclina para a oração, é coisa do Espírito. Inclina para conhecer a palavra de Deus, é coisa do Espírito. Se inclina para a oportunidade de orar uns pelos outros, é coisa do Espírito. Se inclina para interceder por essa cidade, por essa nação, pela sua família, a lutar por ela no mundo espiritual, isso é coisa do Espírito. Se inclina a tomar posse das promessas de Deus para a sua vida, isso é coisa do Espírito. E quando você se inclina para as coisas do Espírito, o Espírito também retribui, ele te auxilia nas suas fraquezas. Ele te auxilia. Mas hoje você pode mudar isso. Basta você tomar uma decisão. Render-se ao Espírito Santo de Deus. Reconheça as suas fraquezas. Você diz com ela. Toca ali. Nós estamos encerrando, eu queria convidar vocês a se colocarem em pé. Eu não posso encerrar essa reunião sem antes perguntar se há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz nos Salmos: entrega o teu caminho, ou seja, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia nele. Confia no Senhor Jesus. Chega de lutar sozinho, irmão. Chega de lutar com as suas próprias forças. É hora de você se render a Jesus. E rendendo-se a Jesus, você recebe também com Ele o Espírito Santo. E você vai ter a certeza de que você não anda mais sozinho. Rendendo-se ao Senhor Jesus, você se torna filho ou filha. A palavra do Senhor diz que a todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós vimos aqui que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 5, a palavra de Deus diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei.
você no Instagram, ou você que está aqui nessa noite, se você, ao ouvir essa palavra, decidiu entregar a sua vida a Jesus, decidiu no seu coração, um sincero coração, e não sabe talvez como fazer isso, é abrindo a sua boca, é orando, é autorizando Jesus a entrar na sua vida. Pastor, está difícil demais para mim, eu não consigo sozinho. Então nós vamos ajudar você nessa noite, amém? Você que está aqui ou no Instagram, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, feche os seus olhos onde você está. Toda a igreja vai repetir essa oração comigo, ajudando você a a confirmar essa decisão que você já tomou no seu coração. Amém? Então ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Por isso nessa noite eu abro meu coração, eu abro a minha vida e Te convido para que entres e seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro que a partir de hoje eu sou teu e tu és meu. Ajuda-me, Senhor, a permanecer firme nos teus caminhos. Eu te agradeço por me receber no teu reino eterno, conforme a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Se essa oração expressa o desejo do teu coração nessa noite, diga amém. Diga assim seja. Eu concordo. Faça um sinal com uma das suas mãos, você que tomou essa decisão nessa noite de entregar a sua vida a Jesus. Alguém entre nós que fez essa decisão hoje de entregar a sua vida a Jesus, levante bem alto para que eu possa ver. Tem alguém ali, uma mãozinha? Sim, levantando a mão, mais uma mão ali. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Levanta bem alto que eu quero pedir para os nossos diáconos chegar perto de você para orar com você, amém? Para abençoar a sua vida. Levanta a mão quem orou, decidindo entregar a sua vida a Jesus. Olha ali, tem uma pessoa ali, chega um irmão ali perto desse. Olha que maravilha. A palavra de Deus diz que aquele que me confirmar diante dos homens, eu confirmarei diante do Pai que está nos céus, amém, queridos? Queridos, essa é a melhor decisão que você tomou na sua vida. Que Deus abençoe grandemente você, amém? Vamos orar por ele, vamos também orar encerrando nessa noite, já agradecendo a sua presença aqui. E depois no final, para aqueles que vão participar da nossa conferência de aniversário, que vão participar do almoço, procurem a Suzy, ela está a postos ali, perto dos envelopes. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, obrigado por essa vida. Obrigado, Senhor. Tua palavra diz: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse versículo, Senhor, nos leva a entender que uma vida vale mais do que o mundo inteiro para o Senhor. Por isso, Deus abençoa esse varão, abençoa essa pessoa que provavelmente assistindo esse vídeo no Instagram tenha feito essa oração. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Abençoa a sua família, abençoa o seu caminhar, abençoa, Deus, os seus planos, os seus sonhos, guia-os, ó Deus, em nome de Jesus. E também nos abençoa, Senhor, nessa noite, para a glória e honra do teu nome. E no decorrer dessa semana, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos e filhas, que eles possam prosperar em tudo aquilo que eles tocarem, que haja, Senhor, ó Deus, muita glória, muita bênção do Senhor manifestada na vida deles, e através da vida deles, nós proclamamos a vitória do Senhor, no nome de Jesus. Livra da mão violenta, livra da mão assassina,
livra da mão ladra, e seja a tua mão poderosa a nos guiar e a nos guardar em nossa jornada, em nossa caminhada, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus sobre a terra, agora e para sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Cumprimente pelo menos uns 5 irmãos aí, com a paz do Senhor. Declare uma semana de vitória sobre a vida dele, em nome de Jesus. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde.